Oi pessoal do Detalhe de Mulher, sejam bem-vindos de volta a este canal. Mais uma semana, mais um vídeo, tô muito feliz de estar aqui, apesar de estar meio cansada, porque eu programei gravar cedo, agora é depois do almoço, e eu já fiz 1 milhão de coisas nesse intervalo com o meu filho Benjamin. Se você não conhece esse figura, o vídeo anterior ele apareceu bastante, e ele tem 1 ano e 3 meses, ele quebra toda a minha rotina, mas o importante é estar aqui. Então, se você faz parte deste time, eu quero o seu gostei. E se você é novo por aqui, meu nome é Camila. Eu tenho alopecia universal e ingressei neste universo de lace wigs há alguns anos. Acabei desenvolvendo um trabalho de revenda, na verdade faço uma assessoria para quem tem interesse em comprar. E todos os dias no meu Instagram, @perucasdm, eu recebo essa pergunta: qual é a diferença entre full lace e lace front? Existe aí uns mitos e algumas coisas que eu discordo no mercado. A gente vai discutir tudo isso hoje. Eu tô com 2 modelos aqui 100% humanos da RPG Show. Eu tenho um vídeo mais antigo onde eu comparei uma full lace humana e uma lace front sintética. Hoje eu tô comparando 2 modelos 100% humano. Desde que eu gravei esse vídeo, é importante mencionar que assim, o mercado evoluiu bastante, as técnicas construtivas evoluíram bastante, mas mesmo assim, cada fornecedor tem uma forma de fazer, cada fornecedor usa um tipo de touca, um material para touca. Então eu achei legal enfatizar que eu tô usando 2 modelos da RPG Show, até para vocês se basearem melhor nas diferenças. A RPG Show e a My First Wig são o mesmo grupo, então considere essa construção para as 2 empresas, com exceção de algumas coisas tipo densidade que eu falo mais lá na frente. Agora, se você pegar uma outra empresa, um outro tipo de fabricação, existem N tipo de construção de touca que é considerado lace front, mas que tem um detalhe ou outro diferente. Talvez eu não consiga abranger aí todas as diferenças neste único vídeo. Então, para começar, vamos já esclarecer o conceito de lace wig. O que diferencia uma lace wig de uma wig tradicional, né? Wig quer dizer peruca em inglês. Então, o que diferencia uma wig, ou seja, uma peruca tradicional, de uma lace wig, que é uma peruca lace? Nada mais é do que essa telinha, né? Que em inglês se chama lace, em português quer dizer renda, né? Tule, nada mais do que isso. E esse tule, ele é a base das perucas lace, por isso que ela chama assim. O que diferencia uma peruca tradicional de uma lace wig é a forma como as lace wigs são feitas. Elas são feitas fio a fio, manualmente nesta telinha fininha aqui. E aí quando a gente coloca, vamos supor que isso aqui é o meu couro cabeludo, ela dá esse aspecto natural e ela dá a livre repartição, porque os fios eles são amarrados nestes buraquinhos aqui, ó, tá vendo? Então vários buraquinhos nesse tule e os fios passam aqui por dentro, são amarrados um a um. Agora, o que diferencia uma full lace de uma lace front é o quanto de processo manual a touca tem. Então, a full lace significa que ela é amarrada em toda a touca, ou seja, os fios eles são colocados um a um em toda a extensão da touca. Significa que você tem livre repartição em qualquer parte da cabeça. Além disso, ela se torna uma peça mais leve, porque ela não tem costuras grosseiras demais. É impossível uma touca não ter nenhum tipo de costura, até para poder dar o formato da cabeça precisa ter costura, mas é uma costura bem discreta, tá vendo? Isso aqui, quando a gente coloca no couro cabeludo, fica bastante imperceptível e você enxerga assim, ó. Então a costura ela não é visível quando você tá usando, assim como a minha, por exemplo, ela não fica assim gritante. Além disso, a full lace, por ela não ter costuras aqui atrás, ela acaba tendo um acabamento assim muito confortável na hora de usar, porque você não tem nada, nenhuma costura, como eu falei, né? Nenhuma costura grosseira nem nada. Eu vou mostrar ela por dentro para vocês. Então aqui, ó, tá vendo? É tudo amarração, não tem nenhuma costura grosseira nem nada. Essa touca ela veio com esse elástico adicional, que é o Elastic Band, que você pode pedir nos modelos da RPG Show. Vou fazer um vídeo sobre o Elastic Band, mas ela também vem com os elásticos ajustáveis aqui na nuca. Vem com 3 pentes, um aqui atrás, 2 na lateral, que você pode descosturar. Por exemplo, eu
tiro porque eu não tenho cabelo natural. Dentro deste universo de full lace existem outros tipos de construção de touca, tá? Não vou entrar nesse quesito agora, mas ela pode sim não ter esse elástico. Se você customizar, a gente pode mudar algumas características na construção dela, mas em essência, se você comprar da RPG Show, né, que é o que eu tô comparando aqui, um modelo pré-fabricado, é assim que ele vai vir. Esse aqui tem as mechas, né, tem 55 centímetros, mas ele tá um pouco mais longo, ele tem 55 até aqui, mais ou menos, ó. Então, tem todo esse extra aqui que a cliente pode cortar. Ou ela pode usar assim, porque não é um cabelo que tá despontado nem nada. E a característica principal da full pré-fabricada é que ela tem 100% de densidade. Então, ela vem com isso aqui de cabelo. Eu vou comparar com a fronte daqui a pouco, mas o que é 100% de densidade? Significa que ela tem a quantidade de fio suficiente para preencher toda a touca sem dar um volume muito exagerado, assim, ela tem um volume na medida mesmo. Se você, em cima dessa lace aqui, você fizer um coque, ele não vai ficar um coque ralo. Se fizer um rabo de cavalo, dá para fazer uma trança bonita. Não é nada que vai desmerecer o glamour dela. E sinceramente, considerando aí grande parte do Brasil, né, calor adoidado muitas vezes, eu gosto muito da densidade 100%. É claro que existe aquela questão, né, poxa, se eu pedir com mais cabelo, ela vai durar mais. Mas isso é muito relativo. Às vezes você pede com mais cabelo, sente que tem um capacete em cima de você e não consegue usar. Então eu acho que 100% é uma boa quantidade de cabelo para a grande maioria das mulheres. Agora vamos para a fronte. A peça full e a fronte tem algumas diferenças, além da questão de ser full e fronte. Então a minha, ela tem esse fake scalp, que também eu já falei sobre ele em outro vídeo, vou linkar aqui para vocês. Mas qual é a principal diferença? É a forma de construção. Então a full... Agora vamos falar um pouquinho da fronte. Qual que é a principal diferença entre ela e a full? É que ela é feita manualmente, fio a fio, com livre repartição e tal, somente na parte frontal. Falando da touca da RPG Show e da My First Wig, ela tem mesmo assim, apesar de ser só na parte frontal, vamos dizer, ela tem 15 centímetros em livre repartição, o que não é uma realidade para todos os fornecedores. Então, é bastante mesmo. Essa touca aqui tá com um pouquinho ainda de resíduo do spray, então ignorem. Eu usei para gravar o vídeo. Aliás, se você não viu a revisão deste cabelo, vou deixar linkado aqui. É um cabelo maravilhoso que eu revisei para RPG Show. Mas voltando, ela tem 15 centímetros, 15 em livre repartição, tanto assim da frente até o topo. Então essa aqui é a parte frontal, ó, da frente. Isso aqui tá na minha testa, tá? Então daqui até aqui são 15 centímetros em livre repartição. E na parte de trás, ou seja, do topo da cabeça até a nuca, são trilhos de costura. Aí você me fala, Camila, o que são trilhos de costura? O cabelo, ele é colocado em trilhos horizontais, e aí esses trilhos são costurados na touca. Então você tá vendo aqui que ela, apesar de ser muito parecida com a full, eu vou colocar lado a lado, ela tem esses trilhos horizontais. Vou colocar uma touca ao lado da outra para vocês verem bem a diferença. Então essa aqui é a full, sem costuras, e essa aqui é a fronte, com costuras. Tá vendo? Uma diferença, essa aqui também tinha pente, tá? Eu tirei. Então, assim, a estrutura da touca, de ter os pentes, de ter o elástico e tudo, é igual para as duas. O que diferencia realmente são esses trilhos. Na prática, esse trilho, quando você tá usando, ele não aparece, né? Quando você faz esse movimento aqui, eu sinto, mas é bem pouco. Não é nada assim agressivo igual era antigamente. Existem alguns modelos de fronte que tem a touca aberta. Isso é uma realidade para muitos fornecedores ainda. Quase 100% das laces sintéticas, dessas mais baratas, tem essa touca aberta. Então, esse espacinho entre uma costura e outra é um vãozinho, sabe? Eu, pessoalmente, não me sinto muito confortável.
Usando essa lace front aqui, ela dá a mesma sensação da full, então é bastante confortável a touca, né? Não te deixa exposta de nenhuma maneira. Se você passa o dedo assim, não é nada muito grosseiro. Por dentro, quando você faz assim por dentro, você sente assim as costuras, né? Faz diferença. Mas quando você passa o dedo assim, em geral, você não sente uma coisa muito grosseira. Mas é sim diferente da full, não tem como negar. Não é algo que me incomode profundamente, eu acho que é usável, eu acho que é possível, até porque essa parte frontal é muito igual, é muito natural, você tem a livre repartição de orelha a orelha, dá para colocar atrás da orelha e tudo mais. E uma coisa que é legal das front da RPG Show e da My First Wig é que ela tem um pouquinho de tela aqui na região da nuca. Isso faz muita diferença se você quiser fazer um penteado. Existem alguns fornecedores que vem só o acabamento aqui, ó, termina aqui. E não tem esse um dedinho de tela, faz bastante diferença se você for fazer um coque, alguma coisa. Aí já entro nessa outra pergunta que eu recebo bastante, né? Mas a lace front eu posso prender, eu posso fazer coque, eu posso, sei lá, nadar. Você pode fazer tudo com a full e com a front. A grande diferença é realmente essa forma de construção, pelo fato dela ter 15 centímetros aí em livre repartição. Agora, uma outra diferença, falando da RPG Show exclusivamente, é a densidade. Essa daqui tem 200% de densidade. Eu vou tentar colocar também uma ao lado da outra para vocês entenderem a diferença. Então, apesar de uma estar com Babyliss e a outra estar sem, eu acho que dá para vocês entenderem mais ou menos aí a diferença na quantidade de cabelo, ó. A lace front da RPG Show, ela tem 200% de densidade versus 100% de densidade da full, tá vendo? Aí agora um ponto que eu acho super importante, que existe aí uma grande fama no mercado, de que a lace front dura mais do que a full, justamente por ela ter todas essas costuras aqui, o fato do fio ser costurado, ele fica mais preso à touca, então isso dá mais durabilidade. Teoricamente, isso pode até ser uma verdade, se você pensar nessa parte de trás aqui. Realmente o fato de ter costura, né, dá uma segurada mais nos fios. Mas aonde eu discordo dessa teoria é que a parte frontal, né, que é o seu cartão de visitas, que dá o contorno para o seu rosto, né, enfim, é o que você não se apresenta de costas para ninguém, né, você se apresenta de frente. Então, a parte frontal das duas é construída exatamente da mesma maneira, elas têm o mesmo material, é o mesmo tipo de telinha, é a mesma delicadeza para que ela possa parecer natural. Dessa forma, tanto a full quanto a front, nessa parte aqui, né, cartão de visitas, vai ter mais ou menos a mesma durabilidade, porque é o mesmo acabamento, né, é a mesma quantidade de cabelo, enfim, porque o uso 200%, ele é mais ou menos o que é responsável pela grande diferença do volume, é daqui para cá, né, no corpo dela ela acaba tendo mais cabelo, mas aqui na parte frontal ela tem tão pouco cabelo quanto, até para poder dar essa naturalidade da livre repartição. Com isso dito, quando você começar a perder cabelos, né, na parte frontal, essa peça vai se perder da mesma maneira do que a full. Então, assim, eu acho que, diferentemente do que muita gente pensa, você precisa escolher o seu modelo, se você vai escolher a full ou se você vai escolher a front, com base no seu dia a dia e as suas preferências pessoais. No meu trabalho de assessoria, eu sempre indico a full para quem está começando. Eu acho que ela te dá um pouco mais de facilidade para você lidar com a touca e com o cabelo em si, porque uma iniciante, né, todos nós que começamos a usar lace, a gente passa por um processo de adaptação. Por mais natural que seja, não é um cabelo nascendo de você, então é algo que você vai se acostumar a usar. Então eu acho que menos cabelo ajuda no quesito processo de adaptação. Existem as exceções, tá, gente? Por exemplo, meninas que usaram mega hair por muitos anos, então gostam de cabelo com mais volume, pessoas que, né, enfim, cada um tem um gosto, mas em geral eu indico a full para quem tá começando, porque eu acho que ela é mais fácil de lidar, um pouquinho mais fácil de lidar do que a front, pelo excesso de cabelo, enfim. Eu acho que pensando no verão, a full, ela tem, por ela ter menos cabelo, eu acho
né, se torna tudo mais leve, um pouco mais fácil também. Quando você vai prender, quando você vai fazer um coque, um rabo de cavalo e tal, ela é um pouco mais simples também de lidar, então eu gosto bastante. E o caso da fronte, eu realmente recomendo para quem quer aquele vavavum, sabe assim, aquele, você sabe, né? Vocês sabem essa expressão, vavavum, é aquele pá, aquele, sabe assim, aquele tchan a mais. Várias expressões para tentar explicar uma coisa que não é explicável. Aquele cabelo Pantene, aquele cabelo Gisele, que tem aquele volume que muitas vezes um cabelo nascendo da gente não tem. Muitas vezes muitas mulheres põem inclusive o mega hair para ter esse quê a mais aí de volume no cabelo. Pessoalmente, o meu cabelo nascendo de mim era muito, muito cheio, eu tinha muito cabelo. E hoje em dia, depois de quase 10 anos usando lace wig, eu realmente prefiro a densidade 100% pro meu dia a dia. Essa aqui que eu revisei pra vocês, que é um cabelo maravilhoso e tal, que eu vou sim, eu pretendo colocar no meu dia a dia quando a temperatura aqui esfriar um pouco, porque aqui nos Estados Unidos tá tipo auge do verão. E aí com filho pequeno e tal, um cabelo assim realmente é o que é mais prático nessa vida. Então quando começar a esfriar eu pretendo colocar essa aqui pro jogo mesmo, assim, pra ser meu cabelo de todo dia. Mas pensando aí, obviamente, em todos os meus anos de Brasil usando lace, a lace 100% ela é mais do que me satisfazia no quesito. Quando eu queria mais volume eu fazia um babyliss, quando eu queria menos eu deixava um pouco mais lisa, dava pra prender, dava pra fazer trança, naquele momento assim, em auge do verão, dava pra fazer um cocão alto aqui. Então a Full 100% me atendeu em tudo, sempre. A fronte atende também, mas ela atende com mais intensidade, vamos dizer assim. Um último detalhe que eu queria falar da fronte da My First Wig, que é uma empresa do grupo da RPG Show com modelos mais baratos, a densidade deles é 130%, tá? Então tem um pouquinho a mais do que a Full, mas não é tanto igual a fronte da RPG Show. Então é isso, espero ter esclarecido aí as dúvidas de vocês entre Full e fronte. Qualquer dúvida que você tiver, coloque aqui nos comentários, eu sempre procuro responder, principalmente quando o vídeo é recém-postado, eu sempre tento responder todo mundo. E coloque aqui também nos comentários qual é a sua preferência e por quê. Se você gosta de full, se você gosta de front, o porquê que você gosta. Eu não entrei em outros detalhes aqui para não fugir muito do tema, mas a gente pode falar também sobre com silk top, sem silk top, com perímetro customizado, sem perímetro pré-customizado. Enfim, coloquem sugestões de vídeos aqui, eu vou tentar sempre fazer esse comparativo para vocês, sempre que for possível, inclusive dar pitacos aí da minha preferência. Espero que você tenha gostado. Hora de terminar o vídeo, já tô ouvindo um chorinho aí da criança, mas nos vemos na próxima semana. Não esquece de deixar os comentários aqui dos próximos temas, vai ser um prazerzão gravar para vocês. Um super beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.